Amados, tem coisas que me acontecem que eu não tenho como realmente explicar. Eu só tenho que passar o recado de Deus e que você peça discernimento ao Senhor, que o Senhor te mostre o que é dele e o que não é. Mas hoje são 28 de julho de 2021, ou 28/7 do ano 4 do século 21 depois de Cristo. E o Senhor mais uma vez me transladou em meu espírito nessa madrugada para ver as coisas que estão acontecendo, que vai se materializar na terra. Como o Senhor não deixa nada acontecer na terra sem antes avisar aos seus servos, os profetas, para que estes compartilhem o que vem de Deus. Então, eu creio que muitas coisas vão estar para acontecer, como tem acontecido. E amados, quando o Senhor me translada no espírito, no meu espírito, eu ouço ou vejo as cenas, depende da vontade de Deus, do que está para acontecer. E eu vi coisas interessantes. Eu ouvia muitas falas, sabe? Tensão mesmo. Tensão, via documentos. Mas eu só lembro do nome, Processo Mário Frias. E era algo, com um processo que foi assinado, era algo muito tenso. Eu não consegui isso, mas vocês saberão quando acontecer. E eu continuei ouvindo falas, uma tensão terrível na política, algo preocupante para toda a nação brasileira. E eu ouço, mas Deus só deixa eu trazer alguma coisa, não consigo guardar tudo. Eu sei que eu me lembro que eu ouvi assim, desde o veto, e eu entendia que era o veto que o presidente fez para impedir o fundo da campanha eleitoral que o Congresso tinha colocado em pauta. Então, estava uma confusão assustadora por debaixo do pano, no anonimato, para causar destruição no Brasil, porque o presidente fez esse veto. E eu vi um homem, ele fazia uma ameaça. Eu só entendi essas palavras: quer destruir? Eu chamo à falência o Banco do Brasil. É como se alguém estivesse com alguma carta na manga, deu para entender, algo desse tipo, e estivesse fazendo ameaça. Queridos, as coisas é muito mais complicada, muito mais séria do que a gente possa ver. O que acontece por debaixo do pano, no anonimato, nos portões de Brasília e de outros lugares, é assustador, meu irmão, minha irmã. Nós temos que confiar inteiramente em Deus. Depois eu ouvia muitas falas, algo muito tenso, preocupante também. E eu ouvia assim, como voz de fundo: acontece algo ruim no Brasil. E neste momento eu vi assim, eu passava o dedo como se estivesse olhando o celular, e eu vi nas redes sociais, eu via uma postagem, a bandeira do Brasil embaixo, como eu sempre faço, mas estava invertida, estava a bandeira do Brasil em um lugar, um outro espaço, em outra tonalidade, que era para botar a legenda ou algum outro complemento. Só que essa postagem, ela estava de cabeça para baixo. A bandeira estava embaixo e a legenda em cima, estava tudo invertido. E tinha tantas falas, tantas palavras sobre essa postagem, que estava tudo tumultuado, uma confusão. Eu ficava assim olhando e pensava assim na visão mesmo: a bandeira do Brasil de cabeça para baixo? Que loucura! Eu ficava pensando isso na visão. E eu via as letras, muitas palavras, muito tudo
desconexada, e principalmente no verde. A bandeira estava de cabeça para baixo, como eu disse, e na parte verde e na parte amarela tinha muitas falas, muitas palavras, tudo de cabeça para baixo, tudo torto. E eu fiquei olhando assim e sem entender. E quando a minha mente voltou, o que estava dentro de mim vai acontecer algo ruim no Brasil, o Brasil está de cabeça para baixo, é algo relacionado à política. O Brasil está de cabeça para baixo e algo seríssimo vai acontecer com as nossas matas, nossas riquezas. Por isso, tanta falácia, tantas falas, tudo como tumultuado, ninguém se entende, vai gerar uma confusão no Brasil e vai acontecer algo nesta nação que a nação vai ficar de cabeça para baixo. Então, amados, fiquemos atentos para tudo que está acontecendo, porque não é fácil não. Depois eu ouvi uma fala, era um homem falando com o outro. A voz era conhecida, mas eu não consegui gravar quem era aquele homem. E ele tentava convencer o outro, assim, mostrar a ele a realidade. Mas só entendi a frase assim, ó. Não está vendo que essa vacina não serve para nada? Que essas vacinas não servem para nada? Aí quando falou isso, eu vi de novo a bandeira do Brasil de cabeça para baixo. E quando eu vi a bandeira de cabeça para baixo, a minha mente voltou, eu fiquei preocupada, mas é exatamente o que eu acabei de falar. Depois, amado, eu vi algo muito interessante, que foi por isso que eu vim gravar esse áudio aqui também. Eu me vi olhar assim para os céus, e como se a minha visão ampliasse, me aproximasse mais da cúpula das estrelas dos céus. E eu via muitas estrelas, e dentre aquelas estrelas eu vi uma luz vermelha, diferente. E ela saía se locomovendo devagarzinho do lugar, como se fosse uma estrela cadente, mas devagar. Ia saindo e ia acompanhando na minha visão, com meus olhos acompanhando. E de repente tinha nuvens assim, e ela sumia atrás das nuvens. E eu fiquei procurando, olhando os céus, como eu faço sempre, procurando para onde é que ela foi, aonde que ela se encontrou. E de repente eu já ouvi uma voz de uma jornalista. E ela dizia algo assim: depois apareceu lá na frente, bem mais baixa. E quando eu olhei assim para outra dimensão, já do outro lado, o 180 graus de onde eu estava, olhei para o outro lado, eu vi, já era algo assim, parecendo um drone. Tinha uma espéciezinha de asas, algo diferente, e eu pensei assim: isso é drone, meu Deus? E estava bem baixo, quase na linha do horizontal, bem mais baixo. E eu fiquei olhando assim: isso é drone? O que será aquilo, meu Deus? Tentando entender na visão mesmo. E de repente me veio ao coração assim: nave espiã russa. E quando me veio isso, eu fiquei atenta, abri os olhos mesmo na visão, com olhos abertos assim, olhando, e como se fosse uma comportazinha por debaixo daquela nave, algo assim, abriu-se e eu vi ser derramado algo. E aquele algo que foi derramado, não sei se era um líquido ou um pó, algo assim, eu sei que derramou algo, foi sobre o Brasil. E quando derramou, eu ouvi assim: sobre o Brasil. Minha mente voltou. Então, amados, se prepare, porque alguma coisa séria vai acontecer no Brasil. O povo brasileiro, infelizmente, muitas águas vão rolar aqui no Brasil. E olha que o Senhor me deu 3 visões, já contei isso. Tem espiã russo e espiã chinês no céu do Brasil. O Senhor tem avisado tudo, mas as pessoas não têm dado importância. Essa internet 5G aí é uma jogada. Se o presidente do Brasil, se muitas autoridades do Brasil tivessem noção do que está por trás, jamais iria acatar. Há um plano sórdido para roubar o Brasil. E na visão que eu acabei de contar para vocês, muitas falas tumultuadas em cima do verde e do amarelo. Se não for a parte do Amazonas, é aquela região ali
que vão tentar tirar, arrancar do Brasil, cortar. Se não for isso também. E outra coisa, amados, que eu vi, para acabar esse áudio, eu vi assim uma estrada e via muitos motoqueiros. Não era a motociata que o presidente faz, não. Era moto mais diferente, uma moto mais pesada, diferente. E parecia que tinha um viaduto lá na frente nessa estrada e eram muitos motoqueiros. E eu via, isso me chamou a atenção, nos retrovisores, bandeirinhas penduradas. Só que a bandeirinhas parecia ser dos Estados Unidos. Alguma bandeira eu pude olhar bem e vi listas largas, vermelha e azul. Mas eram muitos motoqueiros, muito. E para mim, eu não sei se era noite ou se o clima estava meio obscuro, eu vi meio nublado. E eu não sei, mas alguma motociata mesmo, algo assim vai acontecer. E eu não penso que seja no Brasil, não. É alguma coisa de repercussão por causa das bandeirinhas. Eu não sei se é uma nação só, ou se é uma nação diferente. Mas vai acontecer algo, aguarde, quando vocês verem essas motos, esses motoqueiros, saberão que foi essa visão. Porque nem todos os detalhes eu consigo trazer, eu consigo até lembrar, mas escrever e falar assim é muito difícil, as coisas que eu vejo, muito difícil. Eu tento expressar o máximo do que eu vi, para que quando vocês ouçam a notícia, quando ver na mídia, fique sabendo que foi aquilo. Mas acredita-se quem quiser e quem puder. Deus tem avisado, tudo tem alertado, mas acreditar ou não é uma escolha. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, fiquemos atentos, porque a política do Brasil vai pegar fogo literalmente, vai acontecer confusão, vai acontecer algo ruim no Brasil. Então, amados, fiquem atentos, isso não é profecia. Isso não é profecia, não estou profetizando coisíssima nenhuma aqui. Eu estou dizendo o que eu vi com os meus olhos. É como se eu saísse do meu corpo e visse. E visão, muitas vezes, é como minha mente fosse assim, um pouco saindo de mim, do meu corpo, e eu vejo as coisas que vai acontecer. Isso é quando Deus quer. Eu vejo. É o que eu tenho contado aqui, é a visão que eu tive, visão. Assim como Daniel teve as visões, Ezequiel, Jeremias e assim sucessivamente. Não é profecia que eu estou falando, eu estou dizendo que eu tive visão, Deus me mostrou isso. Então aguardemos que fiquem todos nós na paz do Senhor Jesus, com a pastora Elza Amorim.